Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bem? Tudo certo? Vamos começar mais uma live hoje, dia 13 de janeiro. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Muitas camadas? Eu estou ótima, graças a Deus. Nunca estive melhor. Meio como eu não tô lembrando quem é que fala, mas é uma pessoa bem conhecida. Que eu tô assim com a memória meia, mas eu falo, tô melhor do que eu mereço. Tô melhor do que eu mereço, Amanda. Sempre falo, eu preciso lembrar quem é que fala. Estou melhor do que eu mereço. Tudo bem, graças a Deus. É isso, né, gente? Segura o coração e a emoção. Viver com o Senhor é assim, né? Segura a emoção. É assim. É que a gente demora para entender o que está acontecendo, não é? A gente demora um tempo para aceitar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Mas depois a gente começa um pouco mais assim, assimilar todas as mudanças, tudo o que Deus está trazendo, está levando. E daqui a pouco a gente aí quando a gente fala, poxa, agora aprendi um monte de coisa. Aí Deus vai lá e faz a gente aprender de novo, mais coisas. Porque agora a gente subiu de nível, agora a gente entendeu outras coisas. E aí ele vai o quê? Vai pedindo mais coisas, vai pedindo mais renúncias, vai pedindo mais, a gente vai aprendendo cada vez mais e mais. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui hoje. Nós vamos falar sobre o dia 13 de janeiro e o tema da live, do devocional do Todo Dia com Deus, que está aí saindo do forno agora, definitivamente chega, né? Vocês vão ter em mãos aquilo que vocês já têm aqui, estão tendo todo dia. Então, está aqui no devocional e logo vocês vão ter uma cópia aí em mãos também. Eu também não tenho, tá, gente? Só tenho um boneco. Então, eu também estou esperando o meu devocional para eu rabiscar, para eu puxar ali. Eu preciso, a hora que chegar, já vou voltando, vou anotando tudo, colocando. Eu também quero um para chamar de meu. Eu também não tenho. Eu tô igual vocês. Eu também não tenho um devocional ainda. Estou aqui com um boneco. E o boneco, ele é um exemplar que eles fazem, que eles montam, mas não é né, não é aquele fechado ainda. Então, eu também estou esperando o meu ansiosamente para grifar, escrever, para fazer dedicatória, né? É também um presente, é também algo para você deixar para os filhos, para você dar de presente. Imagina daqui 10 anos, 20 anos, 15 anos que você, né, os seus filhos casarem. Imagina a gente ir lá entregar um devocional que a gente escreveu, que a gente grifou, entregar e falar: isso aqui é o presente para você levar para sua casa, para sua família. Imagina entregar isso para alguém. Olha, eu só penso em presentes proféticos, porque para mim o evangelho ele precisa ser pregado todos os dias. O evangelho precisa ser anunciado todos os dias. Quantas pessoas nós já não encontramos até o horário agora do almoço? Às vezes é o entregador do verdurão, às vezes é a pessoa que veio fazer alguma manutenção na nossa casa, às vezes é uma pessoa que a gente encontrou dentro do Uber, o motorista do Uber. Quantas pessoas nós não temos a oportunidade de encontrar? Às vezes a gente vai treinar, vai na academia, quantas pessoas a gente cruza ali no caminho, alguém que tá ali toda hora. A camiseta profética também é uma forma de pregar, né? Quando a gente vai com a camiseta, tá dizendo pro mundo, treina a hora que vai melhorar. Tá pesado, mas a maior barra foi Jesus que carregou por nós. Eu oro por desconhecidos, posso orar por você? Então, olha como a gente tem opções infinitas de pregar o evangelho. Como que nós vamos chegar no último dia? Porque se eu e você somos cristãos e cremos que a Bíblia é a verdade de Deus, nós cremos na volta de Jesus. Como que nós chegaremos no último dia e diremos: olha, Senhor, eu não consegui pregar o evangelho. Eu não consegui trazer almas, eu não consegui fazer um apelo, eu não consegui, Pai. Como dentro de tantos dons, de tantos ministérios, de tantas formas de anunciar, de manifestar a glória de Deus, como que nós diremos que não fizemos algo e não levamos alguém para o Senhor? A única coisa que nós levaremos para o céu são almas. Nada dessa terra vai. Nada.
Inclusive, se nós partíssemos agora, tudo ficaria. E às vezes estamos tão apegados a coisas, a matéria, a, sabe, ao que está acontecendo aqui, ao que deixou de acontecer, ao que lançaram, ao que vai sair. É óbvio, a gente também, né? Salomão disse que tudo é vaidade, abaixo do céu tudo é vaidade. É óbvio que a gente gosta de um negocinho, de uma novidade. Tem uns que gostam mais de uma coisa, gostam de itens esportivos, outros gostam mais. Não tem problema. Só que é não tirar os olhos daquilo que realmente é eterno. A Bíblia diz pra gente juntar tesouros no céu. Que lá sim a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Como que nós estaremos tão preocupados com o que vamos vestir, com o que vamos comer, aonde vamos comemorar, o que vamos. Se o que mais importa é as pessoas entenderem que tem salvação para o vazio existencial delas. Se o que mais importa é as pessoas descobrirem que tem salvação, que aquela doença não é para a morte, que aquele espírito imundo que está atormentando aquela casa, aquela pessoa, ele pode ser expulso com uma palavra, de que aquele tumor pode desaparecer com uma palavra. Como que nós estaremos tão preocupados com coisas que são dessa terra, se existem tantas coisas do céu, precisando ser transmitidas e pregadas na terra? A nossa carne nunca vai ser 100% confortável com aquilo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está bradando e está nos movimentando para algo maior. São várias as etapas. A primeira etapa, eu estou trazendo esse exemplo, mas vocês vão entender que não é sobre esse exemplo só. A primeira etapa a gente adquirir, por exemplo, uma camiseta. Eu peguei a camiseta do estoque, enfim, né, dei baixa. Só que depois é você colocar, você passa por um processo ao colocar. Aí depois você passa por um processo ao sair na rua. Aí depois você passa no processo de alguém poder pedir oração para você. Aí depois você vai passar pelo processo que se alguém pedir oração para você, você vai ter que orar segundo o que o Senhor ministrar no seu coração. Aí depois que você ora, entende? E eu não estou dizendo só de camisa, estou dizendo de tudo aquilo que a gente vai viver a nossa conduta. Se a gente se coloca como canal, a gente saiu para a rua, qualquer coisa pode acontecer da parte de Deus. E isso sempre vai nos dar um frio na barriga. Por que eu falei para vocês ontem lá nos stories salvar a oração de apelo? Porque a oração de apelo ela não é feita somente dentro da igreja. Oração de apelo são feitos em sorveterias, em lojas de joias, são feitas em lojas de carro, são feitas em mecânica, oficina, são feitas em academia, são feitas no almoço de família, na nossa família. Orações de renúncia são feitas a qualquer momento, em qualquer lugar, de forma online, de forma presencial, na fila de qualquer lugar que nós estejamos. Se nós estivermos sensíveis ao Senhor, Ele vai nos usar como Ele deseja. E não vai ser eu, não serei eu, não será a tia, não será a mãe, será quem é você que estiver ali naquele momento. Eu, quando estiver no meu momento, você quando estiver no seu momento, não vai dar tempo de pensar, ah, meu Deus do céu, como? Não. O Senhor está ensinando, porque o Senhor também vai pedir. Para que nós teríamos um conhecimento se não fosse para passar e se não fosse para aplicar? Para que ser tão estudantes? Às vezes é uma obesidade mental a ponto de eu quero estudar, saber. Para quê? Somente para saber? Somente para estocar? Não, nós temos que transmitir aquilo que nós sabemos. Nós aprendemos, absorvemos e já transmitimos e aplicamos. Não dá pra gente ter um conhecimento ou não ter um plano de ação. A gente só consegue validar algo quando a gente coloca aquilo em prática. Se não colocar para rodar, se não colocar para experimentar, se não colocar para fazer, não tem como ter uma experiência com aquilo. Agora pense que Deus nos dá talentos, dons, que Deus nos dá experiências, que Deus coloca pessoas perto de nós, que Deus coloca cenários a todo tempo e a gente não vai usar isso de forma espiritual. Se a gente não fizer aquilo que a gente precisa fazer na hora certa, a gente vai ter que voltar fazendo. Só que existe uma diferença. Eu vou falar uma coisa pra você pra te aliviar aqui também. Tem coisas que é aprendizado. Tem coisas que é desobediência. Tem coisa que é aprendizado. Tem coisas que a gente, por não fazer na hora, a gente tá aprendendo, a gente tá sentindo, faz parte do fechamento de um conhecimento. A partir do momento que você já sabe, que você já conhece, aí é desobediência. Hoje,
Saber fazer apelo e não fazer, sendo que o Espírito Santo fala, já é desobediência. Amanda, até então eu não sabia. Amanda, talvez na primeira vez você já vai ter o temor. O importante é ter o temor. Agora, saber de algo, poder pregar para alguém, poder orar para alguém, não fazer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Dia 13 de janeiro, o tema hoje do devocional é a cadeira de aluno. Tá? A cadeira de aluno. E o texto está em Romanos 11, 34 e 36. Eu vou ler aqui o compilado do versículo que está aqui, tá? Mas vocês vão entender, depois vocês também vão acompanhando na Bíblia. Eu amo também já acompanhar na Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia Sagrada. Romanos é a carta de Paulo aos Romanos, então tá lá mais pro final da Bíblia. Página 777 da Irmãs do Coque e do Homem de Deus também. 777, Romanos 11. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Pra gravar aqui pra vocês. Algo que o Senhor está colocando no meu coração. Gaste a sua vida fazendo a vontade de Deus. Tá dando um bug aqui. Quando eu fixo lá, começa a aparecer aqui nas mensagens gravado. Deixa eu ver aqui. Mas esse é o recado, tá? Gaste a sua vida fazendo a vontade de Deus. Gaste. Gaste tudo que você tem fazendo a vontade de Deus. Ah, mas Amanda, é muita coisa. Gaste. Gaste aquilo que o Senhor te deu. Gaste sem medo. Tá? Gaste a sua vida fazendo a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Todos os dias, gaste. Não tenha problema. Ah, mas eu vou... Não, você não vai ficar sem. Gaste a sua vida fazendo a vontade de Deus. Utilize todo o seu tempo, utilize as suas horas, utilize o seu conhecimento. Utilize tudo que você tem. Gaste a sua vida fazendo a vontade de Deus. Até você se sentir gasto, porque uma ferramenta nós só conseguimos ver o quanto ela foi útil pela usabilidade mesmo, pelas características que aquela ferramenta tem. Nós temos em casa, e olha que tudo que não é, eu jogo, mas nós temos em casa uma panela de estimação, uma única, uma panela de pressão de estimação. Eu acho que nós temos essa panela já há uns 11, 12, peraí, deixa eu fazer a conta aqui, que eu gosto de fazer conta, 12. Nós temos essa panela há uns 12 anos. Uma panela de pressão não duraria 12 anos, aquela lá não. Ela tá realmente bem debilitada, a gente tá precisando aposentá-la. A gente já comprou várias outras, aquelas que travam, compramos vermelha, compramos uma outra mais robusta, compramos, olha lá, a única que presta. Compramos várias, compramos umas mais finas, umas menorzinhas, bojudinhas. Nós temos essa panela há mais ou menos realmente uns 12 anos. E ela tem marcas de uso. Ela é gasta fora, ela é gasta dentro. O pino dela é gasto. Só que ela é tão útil. Tudo que você coloca nela fica bom. Porque ela não é fina, então ela não queima comida. Ela é grossinha, ela não queima comida. Quando ela apita a pressão, verdadeiramente ela pegou pressão. Quando a gente desliga ela tem o tempo certo. Gente, ela é a melhor panela que nós temos em casa. A melhor. De todas que nós temos, ela é a melhor. Porque nós faríamos qualquer coisa nela. A gente faz feijoada nela, a gente faz feijão, a gente faz arroz. A gente só faz em casa arroz na panela de pressão. A gente não faz arroz na panela aberta. Ela faz arroz, eu já fiz arroz doce nela.
pipoca, tudo cachorro quente, tudo na bendita da panela antiga. Ela é a panela mais velha que a gente tem, porque todas as outras já foram trocadas, já foram pro lixo, já foram descartadas, mas essa panela não, a gente tem um apego nela, porque ela veio no começo de tudo. Quando eu e o Rafa mudamos no primeiro apartamento, sem móveis assim, planejado sem nada, só tínhamos um sonho e um amor e uma expectativa. E alguns boletos e algumas brigas também, porque o primeiro ano de casamento, eu não sei quem falou que é o ano dos louros, porque pra mim é sempre o ano mais difícil. É o ano mais difícil porque você tá compatibilizando ali, ó, vivendo, sabe, conciliando, ajustando. Você tá tendo que viver uma nova vida com uma pessoa que você só era apaixonada, agora você tem que amar, né? Porque quando a gente namora, a gente é apaixonado, aí você tem que amar a pessoa. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na sujeira, em tudo, né? Que a gente convive uns com os outros, um tolerando o outro, com a bagunça, com o sapato espalhado, com os com pasta de dente aberta. Tô falando só dos homens, não, porque a gente também é assim. No dia que eu não quero tirar sapato do lugar, eu também não tiro. Eu tenho liberdade poética pra isso. Deixa o sapato. Eu falo, meu Deus, quanto sapato. Aí eu olho do lado, porque casar é o quê? Casamento é o quê? Casar é o quê? Igual. Tá os dois tênis do Rafa empilhadinho, arrumadinho, mas em fila, e do meu lado tá minhas duas rasteirinhas, né? Porque Deus faz a gente parecer com o marido e o marido parecer com a mulher pra não poder falar, criticar muito. Chega uma hora que a gente fica muito parecido. Por quê? Porque se você vai criticar o outro, você tá se criticando. Se você vai elogiar o outro, você tá se elogiando. Enfim, ficou a cadeira. Vai mandar reformar. Ficou a panela e eu acho que a TV. Que a TV nem atualizou. A TV tem coisa que ela nem consegue mais, porque era aquela, ó, 12 anos atrás. Então, é, aquela panela que é tão utilizada. Você olha pra ela, você fala, essa panela teve função. Essa panela teve momentos muito felizes. Essa panela fez parte, protagonizou comidas no dia de tristeza, no dia de alegria, no dia de festa, no dia de luto, no dia de. Ela estava aqui com a gente. Então nós somos uma ferramenta de Deus, como uma panela. Nós precisamos ser úteis. Se é algo frio, se é algo quente, se é algo que precisa ser cozido por mais tempo, isso aqui é uma carne que tem que ficar 50 minutos. Amém? Isso aqui faz com a panela aberta. Nós precisamos ter marcas de uso. Nós precisamos ter marcas que fizemos pessoas felizes, que ajudamos a resgatar, que colocamos pessoas na mesa, que juntamos, que unimos, que conseguimos fazer algo que alimentasse. Nós somos uma ferramenta na mão do Senhor. Nós somos um instrumento na mão, nós somos um canal na mão do Senhor. Então é importante que a gente tenha marcas de uso. É importante que as pessoas olhem pra gente e falem, poxa, isso daqui é aquele termo, né? Que nem é tão bonito. Isso aqui é pau pra toda obra. Isso aqui vamos resolver, vamos. Por quê? Porque nós. É igual Jesus. Jesus curava, batizava, libertava, ressuscitava. Fazia tudo. Jesus fazia tudo. Jesus estava ali para tudo. Aconselhava, exortava, amava, tudo. Então, o direcionamento aqui que o Espírito Santo deu é: sejamos gastos para Deus. Nos deixemos utilizar, nos deixemos ser forjados, usados. Saiamos do gourmet, da nutelice, sabe? Ah, isso aqui foi não sei o que, aconteceu uma vez na semana. Não, é todo dia uma experiência com Deus. O Senhor está à porta. O que a Bíblia fala? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. Eu amo o jeito que o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo não fala só comigo, fala com você mais do que comigo. Sabe por que às vezes ele fala até mais? Porque ele está tentando falar e se comunicar. Então, às vezes o Espírito Santo fala mais com o outro que não ouve do que com quem já ouve. Porque com quem já ouve, ele ouve uma vez. Agora, com quem não ouve, o Espírito Santo tem que ficar falando toda hora. Até a pessoa falar, meu Deus, isso aqui tá diferente.
Meu Deus do céu, é sempre uma palavra dentro da outra, né? Glória a Deus. 13 de janeiro, a cadeira de aluno. Romanos 11, 34 a 36. Mas eu vou ler aqui o que está no devocional, tá? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? A verdade é que é impossível para nós entendermos suas decisões. Mesmo assim, tentamos ensinar a Deus, achando que o nosso conhecimento é suficiente. Passei por isso. Tinha as minhas técnicas, meu conhecimento, mas Deus me colocou 9 meses em casa, no secreto, para me ensinar de novo. Ele me mostrou que todo o meu conhecimento era 1%, e ele era os 99%. É muito difícil ter que sentar na cadeira de aluno onde achávamos que éramos os professores. Precisamos sair desse lugar de orgulho e confiar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E na oração do dia diz assim: Pai, perdoa-me por tentar te aconselhar ou achar que meu conhecimento é suficiente. Tira-me da cadeira de professor e coloca-me na de aluno constantemente. Que eu confie que tudo vem de ti e é para ti. Amém. Quantas vezes nós, dentro do nosso próprio conhecimento, achamos que Deus vai fazer do jeito que a gente acha que Ele vai fazer? Quantas vezes a gente, dominando uma técnica ou uma formação ou um conhecimento, a gente acha, não, se não for desse jeito não vai ter como, porque todo mundo passou o Rio Jordão de barco. Aí o Senhor está dizendo, você vai passar no meio. Não, mas eu olhei aqui as técnicas, eu olhei aqui as referências, eu olhei aqui os números, eu olhei aqui quem já foi, quem já fez, e essas pessoas elas só conseguiram passar por cima do rio de barco. Elas só conseguiram atravessar o mar de navio. Elas só conseguiram fazer a travessia porque elas tinham um equipamento apropriado para isso. Aí o Senhor está dizendo para você: você vai passar no meio do mar. Você vai passar andando. Tá tudo bem quem passou de barco, mas você está gerando um milagre em que as águas vão se abrir da direita, as águas se abrirão da esquerda e você passará no meio do mar. Não é do nosso jeito. Deus pega o nosso conhecimento para usar a favor dele, mas não é o nosso conhecimento pelo nosso conhecimento. Não é a nossa formação pela nossa formação. Não é aquilo que a gente já fez por aquilo que a gente fez. É aquilo que a gente fez e conheceu para a honra e glória do Senhor. O Senhor está dizendo que, ok, que 99% das pessoas vão por esse caminho, tá tudo bem, mas você não é 99% das pessoas. Deus deseja gerar um milagre, Deus deseja gerar uma palavra, um testemunho a partir de você. Então, aqui, o Senhor me mostra que, para algumas pessoas, a dor maior está sendo deixar as próprias técnicas, o próprio conhecimento para Deus fazer. Ok, porque a sensação que dá é que se você abrir mão daquilo que você sabe, daquilo que você já fez, daquilo que você aprendeu, da onde você já foi, parece que você já não vai ser mais você, parece que você não vai existir, mas o Senhor está dizendo aqui que você não é a sua técnica. Você não é o seu conhecimento, você não é aquilo que você já fez, você é aquilo que Deus diz que você é e você é uma pessoa que vai viver milagre. Olha que difícil você ser um pescador experiente, de repente, Jesus chegar no seu barco, Jesus chegar no seu momento de dor e dizer para você, volta e joga do outro lado. Pensa bem, você sendo experiente, você tendo algo que você domina, que você já teve resultados, que você tá, mas agora você não tá tendo. Já teve resultados, mas não está tendo mais, porque o Senhor está te mostrando que aquilo que você sabe não é suficiente para o milagre acontecer. O que precisa para o milagre acontecer é o Senhor estar na praia e o Senhor está falando com você e com o seu barco. Que bom que você chegou no ponto mais alto da sua experiência profissional.
E não é para rasgar os diplomas, e não estou falando só de diplomas, estou falando de experiência também, estou falando da sua vida, estou falando daquilo que você já experimentou, daquilo que você já fez, vocês estão entendendo? Que bom que chegou essa hora. Porque agora chegou a hora de você alinhar as expectativas com o Senhor. Chegou no auge. Como que eu posso ter tanto conhecimento, ou ter tanta experiência, ou ter conhecido tanta gente, ou saber fazer tanta coisa, e aquilo que eu mais sei não está conseguindo me sustentar? Como que posso, algo que deu tão certo no passado, algo que me fez gerar tanto resultado no passado, algo que me fez me ser colocado em algo no passado, algo que eu sou conhecido, que eu sei falar, e agora parece que nem falar sobre o que eu estudei eu sei. Como que pode algo que eu paguei por isso, ou paguei em dinheiro, ou paguei em tempo, ou paguei em conhecimento, ou paguei porque eu estive ali, como que pode, depois de tanta coisa que eu vivi, eu não conseguir me manter com aquilo que eu achava que era a minha segurança? Eu coloquei a minha estabilidade, Amanda, no Senhor, mas todavia, entretanto, também coloquei minha estabilidade naquilo que eu sei fazer. É uma dor, eu sei. Porque parece que por algum momento ninguém precisa mais de você no mundo, nenhum lugar precisa, nenhuma pessoa vai precisar do seu serviço ou do seu conhecimento, mesmo que você fique em casa, trabalhe de casa ou você trabalhe para o seu lar. Parece que nem aquilo é importante. Que qualquer pessoa faria, que parece que até o seu filho de 2, de 5, de 10 anos viveria bem sem você. Que aquilo que você sempre fez, lavou bem, cuidou bem, passou bem, nem isso parece que agora. Que ótimo, o Senhor está dizendo, agora é hora de você confiar em mim. O Senhor está dizendo, agora é a hora de você ver a pesca milagrosa. Agora é a hora. Na hora que volta pra praia, depois de tanto tentar, de tanto se cansar, pense, meu Deus do céu, pense. Eu sei que tem pessoas que estão olhando para você, assim como olharam para Pedro. Veja, você é de todos, você é um pescador experiente. O processo de Deus esmiuçar a gente não está relacionado somente a gente, está relacionado à nossa reputação, em relação ao nosso ego. O que vão pensar de mim agora? Eu sempre fui procurado por isso. E além de tudo, não é só isso. Eu tenho contas para pagar. Além de tudo, não é só, tudo bem, eu já entendi que pescar também tem as suas questões, que nem sempre o mercado tem tanta informação, também tem tanta justificativa, porque realmente está fechando, está acontecendo. Mas, pai, eu também tenho contas. Além de tudo, eu não tenho só um barco e uma experiência, eu tenho contas para pagar. Eu tenho responsabilidades, eu tenho credores. O meu nome está prestes a ir para um. Tá tudo por um fio. Pedro não estava trabalhando para pagar contas que viriam, Pedro já estava comprometido. Eu tenho conta. Não é sobre só cair, tá? Eu tenho contas, eu tenho experiência, mas eu não tenho peixe. Então o que tá me faltando? Eu tenho conta, eu tenho experiência. E eu não tenho peixe. O que eu precisava mesmo que uniu a minha experiência com o pagamento das minhas questões, eu não tenho. O elo perfeito entre aquilo que eu sou e aquilo que eu vou ter, eu não tenho. A matéria-prima principal, o ponto central da minha solução dos meus problemas, eu não tenho. Porque eu não tenho peixe. Eu sei pescar, mas o peixe não veio. Eu preciso de vender o peixe para pagar o almoço e a janta, mas eu não tenho peixe. É Jesus dizendo:
Você é o aluno e o professor sou eu. Você senta na cadeira e eu ensino você. O Senhor está dizendo, você fica aí e eu fico aqui, que eu vou te mostrar como é que eu faço. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a gente não pode usar o que a gente sabe para conseguir o peixe porque não vai adiantar. Pode até tentar. Inclusive, Pedro tentou a noite toda. Não tá proibido tentar, mas não consegue. Como que nós poderemos dizer para o Senhor, Senhor, tem que ser desse jeito? Pedro, eu acredito que depois de tanta coisa, tanto diálogo que ele deve ter tido externo, interno e externo, tô conjecturando, tá? Porque eu gosto também de pensar um pouco. Ele voltando para a praia, olhando para tudo aquilo que não aconteceu, ele não estava olhando, ele estava olhando para o que aconteceu, o que? Nada, não aconteceu nada. Então, aconteceu algo, o que? Nada. Depois de tudo aquilo, e aí que tá. Entendi. Porque aí ele volta, só que ele joga mais uma vez a rede. E essa jogada de rede, a última jogada de rede para ele foi a determinante. Eu não sei se é a rede que você precisa jogar em relação a algo ou é em relação à parte espiritual. Talvez essa volta para a margem, essa volta pro cansaço, do cansaço, do resultado, de tudo isso, é uma forma de agora ouvir Jesus. Agora sim você ouviria Jesus. Agora sim é possível ouvir Jesus. Antes, com a tempestade, com a tentativa, com o conhecimento, com a força do braço, ninguém ouve Jesus. A voz de Jesus parece sumir no meio do caos que a gente mesmo causa, que a gente mesmo cria. Mas quando a gente volta entendendo que acabou tudo, agora é hora de ouvir Jesus. E Jesus só vai falar para você fazer o mesmo que você já estava fazendo. Volta lá pro seu lugar, mas volta de jeito de certo. Volta, mas volta fazendo o que eu te pedi. Volta entendendo agora que você já entendeu que não é sobre você. Volta avaliando agora que você é alguém que sem mim nada pode fazer. Volta, mas volta tranquila. Volta, mas volta confiando. Volta, mas volta sabendo que nunca mais vai ser do mesmo jeito. Nunca mais será do mesmo jeito. Aquela pesca de Pedro foi a última pesca de Pedro até Jesus morrer, né? Morrer e ressuscitar, porque depois que Jesus morre, Pedro volta a pescar. Pedro é engraçado, né? Ai, ai. Depois que Jesus morreu, ele voltou a pescar, tá? Porque ele ficou sem direção, aí Jesus aparece de novo para ele lá na praia. Mas essa foi a última pesca de Pedro. Foi a última vez que Pedro pescou como pescador. Foi a última pesca dele. Porque foi a pesca milagrosa, não tinha tido outra.
Foi a pesca que Jesus estava com ele. Entre eles, Jesus não tinha tido nada assim. Quando você voltar, e você vai voltar a fazer o que você é bom e boa, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Pedro voltou, só que voltou como pescador de almas. Ele nunca deixou de ser pescador. Aquilo que você é, a sua essência, é onde você tem motivação. É onde os seus olhos brilham, onde tem transformação. O mundo precisa daquilo que você faz. O Senhor nos usa naquilo que é o nosso dom, naquilo que é. Só que você nunca mais vai fazer do mesmo jeito. Nunca mais vai ser da mesma forma. Nunca mais. E talvez não. É por isso que Deus te parou. Porque se Ele não parasse, se Ele não alinhasse expectativa, você continuaria fazendo do seu jeito para sempre. O Senhor me parou 9 meses. 9 meses. E foi uma experiência entre eu e o Senhor. Eu fiquei 9 meses parada. Não foram 9 dias, nem 9 semanas. 9 meses, uma gestação. O Senhor tirou de algo que era muito alto, no sentido de velocidade e movimento, a cadeira de aluno. Estou no devocional, tá? A cadeira de aluno. E me colocou dentro de casa. Na rotação mínima ali, ó. Me tirou e colocou ali, ó. 9 meses foram necessários para eu aprender o que eu precisava aprender. Pense, de repente, você ir para sua casa hoje e nunca mais voltar para o seu trabalho. Era isso que aconteceu comigo. Pense você sair de um cliente hoje e você voltar num cliente, ser o seu último atendimento depois de 9 meses e você sem saber a data que você voltaria, talvez você, a sensação que eu tinha que eu não voltaria, fiquei 9 meses sem poder atender ninguém. Vivendo o secreto, moendo, o apertar da azeitona para sair azeite, o apertar da uva para sair o vinho. Essa foi uma das experiências que eu falo que foram importantes, mas no sentido de dizer assim, ó, eu sei que eu precisava ter passado aquilo, mas foi muito doloroso a ponto de eu dizer assim, nossa, foi uma experiência, eu viveria de novo. Não, eu não quero viver de novo, por isso que eu obedeço. É uma experiência que eu não quero nunca mais viver. Porque não tem data, não tem nada, é uma angústia. Eu estava começando a viver essa profundidade com o Espírito Santo. Então foi um desespero. Ah, manda você vir. Não, eu obedeço. Ah, você obedece, lógico. Eu sei o que eu fiquei. Eu quero ficar 9 meses em casa de novo? No sentido de, não tô dizendo que ficar em casa para cuidar da casa, tô dizendo que ficar em casa e o Senhor falando e apertando uma dor física no peito, pregação, e eu deitava no chão, e eu levantava, e eu começava a passar pano na casa, largava o pano, não era que eu sentia a presença e saía cantando, eu sentia uma dor, falava, meu Deus do céu, porque a minha carne não tinha aceitado. Hoje eu trabalho, e sempre trabalhei muito sobre o tema de flexibilidade. Mas eu era uma pessoa muito inflexível, inclusive para as coisas espirituais. Eu era muito, falava, não, eu não quero, eu não vou, eu não quero. O Senhor me fez flexível de tanto me amassar e me chinelar, porque é assim que eu aprendi. Porque não tinha, não quero, não sei o quê, não. E muita coisa, e vamos trabalhar, e vamos para performance, vamos aonde? O Senhor, 9 meses dentro de casa. Não, eu não quero passar isso de novo do jeito que foi. Eu amo ficar na minha casa e eu quero viver um tempo na minha casa quando o Senhor me coloca lá. Eu amo ficar lá. Eu amo limpar a casa, gente. Eu amo fazer as coisas de casa. Cozinhar não é muito comigo. A panela velha que faz comida boa é com o Rafa. Mas eu cozinho também, tá? Precisa cozinhar todo dia, eu cozinho. Só que eu amo limpar a casa, eu amo limpar banheiro, eu amo limpar gaveta, eu amo limpar vidro, eu amo limpar a casa. Eu amo água, eu gosto. De verdade. Eu amo. Amo. Cuidar das minhas coisas, casa cheirosa,
casa sem lixos, sabe? Tira todos os lixos, põe desinfetante no lixinho, põe sacolinha, limpa o espelho, gosto de passar pano no box, deixar tudo limpo. Meu fogão eu limpo com álcool, porque eu não gosto de gordura em nada. Eu amo a minha casa, mas você ir pro deserto e o secreto dentro da tua casa por desobediência, minha irmã e meu irmão, para depois voltar e o Senhor falar: agora você vai performar espiritualmente, minha querida. Eu mudei de profissão? Não. Eu deixei de ter vontade de ver as pessoas vencendo na vida, resolvendo seus problemas, de ter uma vida maravilhosa. Não, eu deixei de querer que as pessoas tenham conhecimento sobre elas, autoconhecimento e conhecimento sobre aquilo que elas podem ser profissionalmente. Não, pelo contrário. Eu trabalho com isso. É da mesma forma? De maneira nenhuma. Por quê? Porque no meu trabalho tem que ter apelo, tem louvor, tem oração de renúncia, tem oração de perdão, tem lava-pés, tem libertação. Se Deus não tivesse me deixado lá 9 meses, eu não faria o que eu tô fazendo. Por quê? Porque eu seria uma eterna obediente atrasada, ou seja, desobediente. Hoje já passamos uma experiência, nós temos experiências diárias aqui, agora é normal. Estávamos em uma ligação de vídeo, de trabalho, e no final da ligação, terminando a reunião online com o cliente, o Senhor falou para mim: faça uma oração. Ou vocês acham que é disso que oração que a gente... Não, vou orar, todo mundo ora. Não. O Senhor manda, o Senhor pede para orar. Porque Ele sabe que a gente está distraído e que a gente é humano. Ninguém acorda todo dia falando: vou buscar 5 pessoas na rua para fazer oração. Não faz, irmãs. Não faz. Não é assim. E se tá fazendo isso porque quer bater meta, é porque tá fugindo de outras coisas. Aí o que o senhor falou? Ora antes de terminar a reunião. Eu tinha, sabe quanto tempo para falar isso? No máximo 10 segundos. Às vezes a gente fala: Deus vai ter que falar comigo 5 vezes. Você às vezes vai ter 5 segundos para obedecer. Porque você já não é mais uma criança que bebe leite. Você já é um adulto que come comida. Veja, olha para você. Você não tem mamadeira, não tem mais fralda, não tem mais chocalho, não é mordedor. Não tem. Não tem babador, não tem chupeta. Você já é um adulto. Ah, eu sou crente novo. Quanto tempo? 1 ano. Novo? Novo é quem batizou ontem. Quem aceitou Jesus domingo passado é novo. Aí eu considero novo. Sou novo na fé. Novo na fé é uma coisa. Tenho pouco tempo, ok. Mas o conhecimento, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está disponível. E para quem está disponível para ela, o Espírito Santo é professor, que está dizendo: Ele é o nosso professor. E nós somos o aluno. Então o Espírito Santo, ele quer ensinar, mas nós temos que ter um coração ensinável. Ele quer fazer, mas nós temos que estar aptos a deixar ele fazer. Ele quer mostrar, mas nós temos que tirar as nossas lentes embaçadas e deixar ele mostrar pra gente o que a gente tem que ver. Eu tinha 10 segundos, nem isso. Eu acho que uns 5 segundos, porque ou era desligar ou era falar. Tipo 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu falei: eu preciso fazer uma oração. Podemos? Claro. E o Espírito Santo falou comigo nesses poucos segundos: se você desligar, você vai ter que ligar de novo. Porque comigo já é assim, né? Você quer fazer isso, Amanda, ou você quer um presente misterioso? O Espírito Santo comigo trabalha desse jeito. Talvez você já esteja vivendo essa fase. Se você não está, eu desejo que você chegue lá, e você vai chegar, porque eu tenho fé que você vai chegar, porque ele vai falar desse jeito com você. Vai obedecer ou quer um presente misterioso? Porque já não dá mais, né? Ele investiu muito em nós, né? Foram muitos anos investindo para agora a gente ficar repetindo de série, né? Enfim, falou para mim: se você desligar, você vai ligar de novo. Aí poderia dizer assim: ah, mas Amanda, às vezes acontece comigo. Deixa eu te dar um recado aqui. Às vezes acontece comigo, eu não consigo falar isso na hora. Tá tudo bem, tá? Agora você é a irmã mais velha que
que coloca você embaixo da asa. Tá tudo bem, porque você tá aprendendo. Mas tem coisas que você já sabe. Não se culpe também, Amanda, eu não consegui, foi muito forte. Você aprendeu? Gerou temor? Gerou algo em você que você fala, da próxima eu não posso fazer isso? Então, essa promessa que você fez, da próxima vez eu não faço isso nunca mais. É isso que você tem que cumprir. Quando eu saí do secreto do deserto, eu falei, nunca mais eu volto pra casa sem entregar recado. Porque foi exatamente um dia como o de hoje que me fez voltar pra casa 9 meses. Só que eu já entendi, já aprendi, o senhor vai ter que fazer de novo? Não, né? Foi como um dia como hoje, que depois só que estava presencial, de eu não fazer o que o senhor mandou, um recado, um aconselhamento, somente dizer tem solução, a Bíblia diz, Jesus é bom, pronto, era só isso. Um conjunto de exatamente 3 ou 4 falas me fez ficar 9 meses em casa. Eu agora, nessa altura do campeonato, vou pagar o mesmo preço? Eu agora, nesse momento, vou querer desligar o meu notebook para minha casa e não voltar nunca mais? Sem ser um projeto de Deus e sim um projeto de aprendizado no sentido, minha querida, vai de novo lá. Não aprendeu ainda. Vou querer ir para esse lugar com peso 2? Agora a prova é peso 2, né? Porque você faltou na primeira aula, na primeira prova. Aprender com o Senhor é lindo. Desobedecer do Senhor é feio. Aprender com o Senhor é lindo. Por que eu não quero voltar para o meu secreto que eu tive lá em deserto? Por quê? Porque era fruto de desobediência. Secreto bom é secreto que você aprende algo pela obediência. Vamos separar? Vou separar aqui, acho que vai ficar até mais fácil. Vamos chamar de secreto aquilo que Deus está gerando em obediência, deserto, aquilo que Deus está gerando por causa de desobediência? Porque o povo ficou no deserto, não foi porque Deus tinha um plano. Foi porque eles foram desobedientes. Blasfemaram, falaram mal da terra, falaram mal. Por isso que chama deserto. Secreto é quando o Senhor te fecha. Secreto é quando o Senhor te guarda. Secreto é quando Deus te esconde. Secreto é quando Deus cuida do seu coração, te protege, te mostra. Te coloca no lugar para você ver o que Ele está fazendo. Isso é secreto. Deserto, eu não tenho saudade do deserto. Porque se eu tivesse obedecido, eu não tinha ido para Ele. Então, o deserto para mim lá atrás foi assim, ó. Pelo amor de Deus, não quero mais. Agora, secretos, amo secretos com Deus. Porque secretos Deus pausa, Deus ensina a gente pra gente aprender um pouco mais. Deus mostra quem é, quem não é. Deus mostra quem tá, quem não tá. É diferente. Tá? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, por Ele e para Ele. Resumo, a gente fez a oração hoje, porque eu também não sou doida, né? E foi uma bênção, uma bênção. A presença de Deus caiu, o fogo de Deus caiu. Nós fica tudo aleluiada, senta quase que no chão. Às vezes a gente senta no chão, tá? Ontem a gente deitou no chão, porque não deu pra ficar sentado não, a gente teve que deitar. Tudo isso aqui, Amanda, eu tô descalça exatamente agora. Acontece isso muito. Por quê? Aí, dentro daquilo que Deus agora te colocou, você continua obedecendo. Obedecendo, 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 obedecendo. Isso, no secreto a gente tem descanso. É maravilhoso o secreto. É tenebroso o deserto. Só que deserto é fruto de desobediência. Secreto é fruto de obediência, que até para você ir pro secreto é porque você obedeceu. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu direcionamento, por tudo que trouxeste para nós, Pai. Eu sei que aqui, Pai, o Senhor uniu várias palavras de diversas formas, porque cada pessoa precisava de uma parte dela, Pai. O Senhor é tão lindo e tão maravilhoso que não deixa ninguém sem respostas, Pai. Para uns é sobre a pesca, é sobre depositar toda a confiança, para outros é sobre obediência, para outros é para não se atrasarem no propósito, para outros é sobre confiar e para outros é sobre influírem naquilo que o Senhor tem, Pai. Mas todavia, entretanto, todas as palavras convergem para a gente sempre entender que não tem nada a ver conosco e tudo a ver com o Senhor.
Por isso que o Senhor mantém o que o Senhor mantém, o Senhor cuida do que o Senhor cuida, o Senhor livra do que o Senhor livra, porque é pro teu nome ser glorificado e não o nosso. Toda vez que o nosso nome estiver aparecendo demais, além daquilo, Pai, que é o seu nome, Pai, o Senhor nos pedirá algo, Pai, não porque nós não podemos crescer e prosperar, mas porque onde há muita fama, Pai, onde há muito ego, há também a ruína, Pai. Toda vez que há orgulho, Pai, o orgulho vai preceder a ruína. E o Senhor é um Pai amoroso e zeloso que cuida de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te amamos, Pai. Amamos por tudo que o Senhor nos ensinou nesse momento, Pai. Nessa tarde, Pai. Porque o Senhor é lindo, Pai. Nós te amamos. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãs? Irmãos? Fala alguma coisa só para terminar, porque vocês estão muito quietos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Vocês precisam tomar alguma decisão? Vocês precisam fazer alguma coisa saindo daqui? Eu gosto de conversar. Eu amo conversar. Vocês não têm noção como eu amo conversar. O Rafa que o diga. Eu fico atrás dele pra conversar e falar, meu Deus. É que eu tenho 3 irmãos do coque aqui que a gente conversa o dia inteiro. O dia inteiro eu preciso conversar. Tá tudo bem? Vocês estão bem? Tá tudo bem, né? Glória a Deus. Deixa eu pegar um spoiler de amanhã. Amanhã é dia 14, né? Deixa eu ver o de amanhã. A gente tá no propósito de ovelha calada, né? Mais um dia pra ficar calada, a irmã lembrou bem. Isso. Mais um dia pra ficar calada, ovelha calada, tá? Só fala o que o senhor mandar. Amém. Amém. Amanhã é bem tranquila. Só que não. Amanhã é um chamado. Um posicionamento. Gente, olha, não foi nós que fizemos, não. Isso aqui foi o próprio Deus. Vocês estão percebendo, né? Meu Deus do céu. Eu quero meu filhinho também. Esse aqui, ó, ele tá colado, tudo, ele desmancha. Isso aqui. Amém. Pela primeira vez pelo YouTube. Amém, irmã. A gente já vai trabalhar live, subir ela no YouTube. Se inscrevam ali, porque toda vez que a gente entrar no YouTube, se vocês se inscreverem e acionar lá o sininho, toda vez que subir uma live, vocês vão ser avisados. E a gente não vai começar, a gente não vai deixar só as lives lá. Eu vou começar a criar conteúdos para vocês em vídeo sobre conhecimento, autoconhecimento, sobre aquilo que o senhor entregar, a palavra profética, o que for, eu vou colocar tudo no YouTube, tá? Então vocês se inscrevam lá, enviem para alguém a live também para a pessoa já ter isso salvo, porque a gente vai criar lá, tá? Vai ter condição, irmã, Deus é bom. É uma pesca milagrosa. Amém? Tá baixinho? Eu vou ver o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? O áudio, né? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui que é interna. O Rafa já subiu 5 no Spotify, ou 6, mas ele vai subir os outros, tá? Ele vai subir, ele falou que ia deixar atualizado lá. Deixa eu ver, ele me mandou um WhatsApp aqui. Tá bom? Ele vai subir também lá no Spotify, vocês já conseguem ouvir. Amém? E logo vocês já vão estar em mãos para vocês grifarem, para vocês circularem, para vocês presentearem. Lembrem-se que é um devocional atemporal, não é só para esse ano. Devocionais, alguns saem com indicação para o ano. Cada ano sai um. O nosso, ele é atemporal. Você vai usar ele agora, depois você vai passar para os seus filhos, você vai passar para sua irmã, você vai passar para sua mãe. Amém? Deus seja louvado. Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.